na minha mente uma mansão na Califórnia. Eu ficava meditando e repetindo na minha mente. Eu tenho uma mansão na Califórnia, eu vivo na Califórnia, pode ser em Los Angeles, pode ser em Hollywood. Então eu ficava sempre imaginando. E eu criei um Instagram que era um personagemzinho, uma personagem que eu me vestia nela, né? Era uma mulher que tinha um corpo mais ou menos parecido com o meu. Depois eu modifiquei. Na verdade, esse personagem, o começo dele foi na França, em Paris. Então eu postava, eu fazia uma criação, esqueci o nome do aplicativo, eu fazia uma criação, na casa, eu colocava essa bonequinha, né, que esse personagemzinho, esse avatar, numa casa que eu pegava, cortava, eu fazia a colagem e deixava eu ali naquela casa, botava uma música e tinha um videozinho, dava pra eu movimentar, então era muito legal, eu ficava viajando nisso. Quando foi? Isso aí foi mais ou menos depois da pandemia. E quando foi agora, em 2025, eu realizei esse sonho. E na minha mente tinha, tinha várias histórias, vários desejos eu tinha de passar os meus 50 anos lá em Paris, e aí com o meu amor. Só que o que foi realizado foi muito melhor no sentido de que o que tá realmente no meu âmago, né? Porque às vezes a gente acha que tá gostando de algo, mas no fundinho a gente não conhece a gente mesmo. O que vai realizar é exatamente aquilo que é o verdadeiro, que é o que está consolidado dentro de nós. E o que está consolidado, ele vem como sólido ao externo. É tudo que a gente consolida. O que é consolidar? É a água que vira gelo, ou seja, ela fica um tempo ali no frio, então ela se torna sólida. E o que a gente permite permanecer o mais tempo possível dentro de nós, como desejo, como sonho, ou a emoção predominante dentro de nós é que vai fazer isso se tornar sólido, isso se tornar consolidado aqui no mundo externo. E aí o que aconteceu foi que eu passei os meus 51 anos, na verdade, né? Eu estou pecando em atraso. Porque se eu queria 50 anos, não era 51. Então isso foi um pecado, porque o pecado é a gente errar o alvo. Eu errei o alvo na data. Embora a gente saiba que não existe tempo, né? Nós somos seres atemporais. Isso de tempo, de hora, de espaço é só aqui na prisão do 3D, da terceira dimensão no qual nós vivemos. E aí quando eu fiz meus 51 anos, eu estava em Paris com os meus dois amores, que é o Pedro e a Emanuele, a razão de que me empolga mais nessa vida. Sem eles, eu não teria tanta imaginação, tantos desejos, tantas vontades, tantos sonhos para realizar, porque tudo que eu faço, eles estão inclusos. E essa viagem, eu queria de fato viver um grande amor. E eu vivi com os meus filhos. Nada melhor. Porque é um amor verdadeiro, é um amor de mãe, que é mais próximo do amor de Deus, que é o amor incondicional. Que a gente, o que faz pelos filhos, às vezes a gente ignora a nossa vontade por conta deles, isso é fato. E isso que eu chamo de parecer com amor incondicional. Embora a gente, como ser humano, às vezes a gente deixa um pouco eles de escanteio para fazer a nossa vontade, né? Mas Deus faz sempre o que você deseja, porque Deus é o espelho da nossa vontade. Você fala, eu quero ir para o céu, ele fala, ok. Eu quero ir para o inferno, ele fala, ok. Ele não impõe nada, ele não faz a vontade dele, só a sua. Deus faz só a sua vontade. Ele está 100% com você a responsabilidade de realizações. E se eu não realizei com 50 anos, eu realmente pequei, né? No sentido de não realizar. Porque quando a gente não alcança nossos objetivos, a gente não está íntegro, a gente está com alguma falha. Qual é a falha? É a falta de fé? É a crença limitante ou sentimentos de inferioridade? São vários motivos que podem deixar a gente errar o alvo, que significa pecado. Então, assim, eu realizei esse sonho com os meus filhos em Paris. Na verdade, depois eu fui para Mônaco, né? Eu fui para Mônaco e passei realmente os meus 51 anos, o dia do meu aniversário, almoçando lá naquele hotel de Paris de Mônaco, em frente ao Cassino Monte Carlo. Ai, que maravilha, foi muito bom. E eu fico agora olhando as fotos e quero repetir isso. E foi um momento que realmente eu queria. E o que fez eu manifestar foram os meus sentimentos. Eu passei por um período difícil de adaptação com pessoas aqui, né, por conta da cultura. E depois eu me livrei disso. Eu falei assim, não, eu sou capaz, eu posso. E eu fiquei nisso. Eu comecei a cuidar do meu corpo.
eu realmente tive a eliminação do açúcar naquele período. Então, assim, foi bem incrível o que eu fiz. Então, foi realmente uma situação que eu nunca tinha vivido, né? Tirar o açúcar 100%. Não tava comendo nada de açúcar. Não quer dizer que o açúcar fez isso. Foi um momento que eu tava me cuidando. Eu achei que isso foi bom pra mim. Então, quando a gente se cuida, e principalmente cuida do corpo, o sinal é o mais claro possível de que a gente tá bem. Quando a gente cuida do corpo. Se a gente não cuida do corpo, quer dizer que lá no nosso interior tá muito bagunçado. Então, quando a gente cuida do nosso corpo, esse é o maior sinal de que a gente tá perto de dar um salto. Subir de um nível, ter alguma realização diferente na nossa vida, positiva. Porque se a gente está tendo cuidado diário conosco, é um grande indicativo que a gente está bem. Então depois eu faço outro vídeo para falar como foi esse acontecimento, como que procedeu a minha viagem, como eu consegui as passagens, como que foi que meu filho veio para cá. E aí eu vou detalhar para que vocês entendam. As coisas são muito aleatórias ao acontecer conosco. A gente imagina que vai ser de uma forma e é de outra. A gente imagina que vai igual eu. Eu imaginei que eu ia estar com 50 anos, mas meu coração mudou para certas coisas e eu quis ficar com meus filhos. Então, tudo depende realmente de nós. Então, esse é o grande aprendizado que eu tive, de que as coisas nem sempre acontecem como a gente programou. Nem sempre não. Pode acontecer algumas coisas semelhantes, mas não é igual. Como a gente sonha quando está dormindo, é muito absurdo, é diferente do que a gente está aqui conseguindo entender lentamente nessa vida aqui, o passo a passo, como a gente acorda, tem que escovar os dentes. Aqui, no mundo interior, no mundo espiritual, as coisas acontecem muito diferentes. E quando ela vem para o sólido, para acontecer mesmo aqui, a gente às vezes se surpreende porque é inusitada, é diferentão. E assim, nossa, nem parece que eu poderia viver isso. As coisas realmente, elas vêm quando a gente não tem. É chover no molhado ficar falando isso. É clichê, né? Falar que a gente não tem que ter dúvida, tem que ter certeza absoluta. Mas é uma forma de entender que eu vou ver se eu consigo explicar de uma maneira mais clara e mais simples, mais pedagógica, de que como deve ser feita essa não dúvida, como deve ser feita essa certeza absoluta. Como deve ser, como ela acontece no nosso cérebro, como ela acontece nas nossas emoções. Então, eu agradeço a você que assistiu até agora. Inscreva nesse canal, dá uma curtida, comente qualquer coisa, que daí você vai receber os próximos vídeos que com certeza fará alguma diferença para você. Se você assistiu até agora, é sinal de que você tem interesse nesses assuntos. Um abraço e até já. Até o próximo.